Oi, gente, mais um dia no ar, né? Eu costumo dizer que Deus me privilegiou de ter grandes amigos, né? Alexandre é meu amigo, tem pouco tempo também, mas encontrei com ele caminhando na Pampulha, na Lagoa, com uma das pessoas mais importantes dessa área de fisioterapia, né? Ele trabalhando com ela, né? E aí, um amigo em comum, né, interrompeu os dois, né, que estavam fazendo o trabalho, que ele estava dirigindo, e foi legal demais, porque quando eu vi quem que ele era, né, falei, nossa, mãe, nós temos tudo para ser parceiro, amigo, né, e conseguimos realmente fazer isso. Queria que você falasse para o pessoal quem que é você, se apresentasse sem economia. Meu nome é Alexandre Oliveira, eu sou educador físico, professor de yoga, trabalho na área de fitness há 43 anos. Você foi chamado de várias coisas, né? Professor de educação física, não sei o quê, conta isso pra gente. Na verdade, eu comecei como um professor de academia, depois me tornei um personal trainer, depois me tornei um body coach e hoje eu trabalho como um life coach. Que legal! Eu queria que você contasse qual o seu primeiro trabalho, né? Você descobriu que você ia ter que fazer um trabalho físico, né? E aí você procurou um grande centro em Belo Horizonte. Conta essa história, esse inicinho, porque é muito importante que o nosso público entenda isso. Tudo começou em 1977. Eu era faixa roxa de karatê e procurei uma academia para melhorar a minha performance física. Na época, foi a Corpore, que era a principal academia de Belo Horizonte. A Corpore naquela época seria como a Bodytech hoje em dia, famosa, respeitada, conceituada. Continua ainda, né? Só que a Bodytech entrou, né, no mercado para valer, né? A Corpore continua firme. E eu entrei como aluno. E dada a minha curiosidade, interesse, sempre perguntando, questionando, com poucos meses eu me tornei um instrutor. Tinha os dois fisioterapeutas que eram os donos da Corpore, o Carlos Antônio e o Carlos Alberto. Eles faziam as avaliações físicas, montavam as fichas e eu, no salão de ginástica, eu orientava as pessoas. E sempre perguntando, questionando. Na verdade, eles foram os meus primeiros mestres na área da educação física. Como é que a Rosângela, esposa do Carlos, apareceu no trabalho seu? Porque ela é uma pessoa muito importante, né? A gente gosta muito dela. É uma mulher assim, excepcional, hoje uma grande empresária. A Rosângela... Ela é fisioterapeuta, não? Ela é formada em fisioterapia. Ela trabalhava na Corpore, na academia. E o meu contato com ela foi justamente na academia Corpore. E anos depois, quando eu montei uma equipe como personal trainer, ela foi uma das fisioterapeutas que trabalhava comigo. Nós vamos chegar nesse pedaço da história, hein? Tem uma turma de gente fera que mexe com fisioterapia, com trabalhos de recuperação, ortopedistas, né? E geralmente eu dou muita aula para profissionais de nível superior de todas as áreas, que eu tenho um trabalho transdisciplinar. E na época você foi convidado para trabalhar com um grupo de pessoas. Assim, conta essa história, porque eu achei muito interessante. Parece que era num espaço ali da maternidade, Otaviano Valadares. Que negócio é esse? Eu achei um barato esse negócio. Foi muito interessante. Depois de trabalhar alguns anos na Academia Corpore, eu fui convidado para trabalhar no Núcleo de Ortopedia e Traumatologia, que ficava na rua São Paulo, esquina com Gonçalves Dias. Fala das feras que estavam lá. O núcleo ele era formado por médicos. Era o Dr. Tiago, Ronaldo Nazaré, Dr. Gilberto e vários outros. Nesse núcleo havia uma sala de ginástica, onde na época o Ronaldo Nazaré era o médico do Cruzeiro. E quando os jogadores se lesionavam, eles passavam por uma fisioterapia nesse núcleo e depois, para melhorar o condicionamento físico, iam para a academia, que era o que eu fazia. Então foi uma grande experiência também, trabalhar com feras, e me deu um impulso muito grande na minha profissão. Nessa época, o Ney Lasmar parece que quem comandava toda a medicina do esporte, né? Sim. Então o Brasil cresceu muito nisso, né? Muito. Fala mais um pouquinho para você fechar esse momento seu, porque eu achei muito interessante, né? Trabalhar no núcleo de ortopedia foi uma experiência muito boa, porque eu pude me aproximar mais ainda da área da fisioterapia.
Vale lembrar que nessa época eu não era formado ainda, eu era um prático, coisa que na época... Para a educação física era normal. Era muito comum, né? Era muito normal. Que coisa é essa que de determinado momento você não faz educação física no Brasil e vai para os States, né? E faz aquele trabalho transdisciplinar lá maravilhoso, porque um cara, professor de educação física, é professor de yoga, né? Trabalha com yoga, já é um caso um pouquinho à parte, né? O que foi? Como é que você vai para os Estados Unidos, cara? E o que te deu? Que impulso foi esse? E o que você fez nos Estados Unidos? Na verdade, completando a sua pergunta, quando eu trabalhava no núcleo de ortopedia, eu também passei a trabalhar na maternidade Otaviano Neves. No subsolo da maternidade tinha uma sala de ginástica e eu dava aula para os médicos da maternidade. Que barato. Que também foi uma experiência muito boa. Mas o que me levou a ir para os Estados Unidos foi que nessa época eu fiz o processo Fischer-Hoffmann. Ai, meu Deus do céu. Na época maravilha. Processo... Um dia nós vamos fazer uma... Eu quero ir para o ar, porque eu conheço muito o Fischer-Hoffmann, né? Um dia nós vamos falar um pouquinho de Fischer-Hoffmann, eu vou trazer para você, vai ser um prazer. Vai sim. Lembrando do Alaô, do pessoal todo de lá, né? Exatamente. Então vamos em frente. Aí você fez o Fischer-Hoffmann. E o Fischer-Hoffmann foi um divisor de águas na minha vida, principalmente porque cortou meu cordão umbilical. Tanto é que logo depois que o curso terminou, eu com 23, 24 anos, comprei um apartamento de cobertura no bairro Cachoeirinha, não me pergunte como, eu não sei. Eu só sei que o meu potencial estava todo escancarado. E a possibilidade de ir para os Estados Unidos rapidinho veio, e eu estava namorando uma pessoa muito especial na época, e nós fomos juntos para os Estados Unidos. Oh, que maravilha. Mas em princípio... Ela era da área de educação física também? Não, ela era formada em letras, falava inglês fluentemente, que me ajudou muito. Mas o impulso naquela época, na verdade, era ir para os Estados Unidos, ficar um ano, juntar um dinheiro e voltar. Só, meu amigo, que quando você chega naquele país... Eu livre, solto, sem as minhas âncoras, podendo fazer e ser o que eu quisesse. Acabou que eu fiquei 8 anos lá. Trabalhei em diversas áreas, em diversas formas, e me fui levado para a área do fitness, que era o que eu fazia no Brasil. Fiz vários cursos nessa área. Comecei a trabalhar em academias nos Estados Unidos, na Scandinavia, que na época era uma das maiores, e finalmente fiz o curso de educação física na Universidade de Miami, e até que chegou um ponto que falei, de América eu já tive o suficiente, agora eu vou voltar para o Brasil e vou fazer esse tal do personal trainer, que lá já era muito conhecido, divulgado. Em Belo Horizonte... Você trouxe isso para nós, né? Eu trouxe para Belo Horizonte. Eu fui um pioneiro em Belo Horizonte, porque aqui nem se falava, nem se conhecia. Eu não lembro de Rio e São Paulo como era. Provavelmente já era um pouco mais à frente, né? Mas eu trouxe essa ideia e, para minha surpresa, foi Nós vamos falar disso muito, né? Porque é uma experiência interessante. A palavra fitness, né? Eu sou um pesquisador, né? Eu tenho formação militar, eu sou oficial do Exército, a gente tem muita coisa, eu sempre fui atleta, né? O Persequini, professor da Universidade Federal, ele gostava muito de mim pela minha aptidão para todos os esportes. Eu sempre fui transdisciplinar, né? E sempre trabalhei com a teoria da complexidade, e é muito interessante, né? Fitness, quando eu traduzo para meus amigos, eu falo que é aptidão física, né? Exatamente. E é muito mais do que isso, né? Eu queria que você falasse disso e muito mais do que isso. Fitness para você. Fitness para mim, principalmente com a visão que eu tenho hoje, é tudo. O nosso corpo, o corpo foi feito para movimentar. Da mesma forma que você, Luiz, é o criador do sistema BioArt, que uma das principais ferramentas do seu trabalho é a dança, a atividade física para mim é a minha principal ferramenta. Ô bicho, nós chegamos num ponto legal, tá, do fitness. Vou pegar o fitness aí, tá? Que é a aptidão física, né? E eu queria que você falasse mais uma vez do fitness, né? Que hoje
no seu trabalho, você é muito mais holístico, né? Você não pensa só na aptidão física. Fala um pouquinho disso pra gente. Na verdade, o fitness é apenas um aspecto da nossa experiência terrena. Quando a gente, normalmente, a maioria das pessoas, elas separam muito o lado consciencial e o lado físico, sendo que o nosso lado físico ele é diretamente ligado à nossa consciência. O fitness, para mim, ele é a essência da nossa existência humana. Se a gente observar e pegar os nossos antepassados, isso lá nos anos de 1300, 1400, onde esse conforto que nós temos hoje de locomoção não existia, o que se fazia? A pessoa ela ia do lado leste dos Estados Unidos ao oeste a pé. A pé. Incrível isso, né? A pé. Então isso é fascinante e muitas vezes passando por florestas, com uma carruagem, com uma carroça. Então, é um cross-country mesmo, né? Um verdadeiro cross-country. O verdadeiro, a essência do ser humano é o movimento. E se a gente for mais ainda atrás, no nosso passado, tudo era caminhando. Produzindo, plantando, caçando. Você me traz um negócio aqui interessante, porque eu não acredito que um trabalho desse a gente pode fechar em 1 hora, meia hora, 40 minutos. Nós temos que fazer um documentário com sua carreira, né? Você já sabe disso, porque eu já te falei isso, né? Não é ameaça, não é convite, né? Na realidade, o ser humano ele vive de 2 coisas, né? Ele vive do descanso, do sono, tá? Ele vive das atividades físicas que ele tem que fazer e ele tem o esporte, né? E nesse bojo do esporte nós vamos colocar a dança, vamos colocar essas coisas todas, o yoga, que é muito mais do que esporte isso, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho de atividade física e exercício físico para nós. Um paralelo interessante que a gente se faz comparando a atividade física da yoga com a atividade física esportiva. A yoga ela é um trabalho muito mais completo porque ela não só trabalha o físico, mas como trabalha a nossa consciência e a nossa essência. A yoga ela traz, ela possibilita a nossa expressão corporal. É lógico que o esporte faz essa parte, a atividade física também, mas o trabalho do yoga, ele faz uma conexão muito maior entre o corpo e a consciência. Legal, você está trazendo uma coisa, eu tenho procurado, eu tenho dado assessoria a vários atletas, eu trabalho com professor de educação física desde a década de 70, trabalhando música, trabalhando ritmo, trabalhando movimento, né? Aí eu levo uma bailarina de dança do ventre para eles dizem... Não é com a beleza dela, não. Eles ficam encabulados com a capacidade física e corporal. Levam um professor, uma professora de danças populares. É um absurdo o negócio, a reação dos professores de educação física, né? A nossa educação física custou a trabalhar neurologia, né? Tá certo? E hoje o pessoal já está colocando isso. Então eu queria que você comentasse, tá? Outro dia eu estava na beirada da lagoa, a mulher veio correndo, né? Eu não caminho e nem corro, eu faço cross country. Eu estou tem uma companhia de educação física, eles estão querendo que eu publique esse trabalho, estou para publicar agora, né? E eu tenho uma noção do esporte, porque o cara corre. Então ele trabalha a coxa femoral numa posição só, ele não faz abertura, ele não faz giro de quadril, ele não faz giro de cintura escapular, né? Ele não faz giro de pescoço, né? Então ele vai fazendo aquilo e ele entra naquilo que é o efeito da repetição, né? Que é a LER, né? Entendeu? Então eu sei que é um cara que nós temos conversado muito disso, né? Então esse cara para correr na Lagoa da Pampulha, ele precisa de ter um trabalho, né? Corporal que dê a ele essas habilidades todas. O yoga talvez seja o melhor lugar, né? Que a gente sabe disso. Eu queria que você comentasse isso, essa dificuldade. Eu preparei atletas de vôlei durante muito tempo, essas atletas de seleção, né? A menina é ponteira, o forte dela é o lado direito, ela não trabalha a lateralidade, né? Ela só tem impulsão. Quando ela cai lá na recepção,
ela não tem coxa femoral para abaixar para pegar a bola, né? E eu converso isso com os técnicos, eles ficam me olhando, né? Que geralmente são fisioterapeutas, professores de educação física. Eu sei que é um profundo conhecedor. Me fale disso que você traz para o seu trabalho, essa transdisciplinaridade, né? Não é uma disciplina, você traz os saberes, né? Tanto que nós chegamos lá no cross country, né? Comenta isso para mim. Essa multidisciplinaridade, ela é fundamental. Se você pensar que nosso corpo ele é composto de fáscias, inúmeras fáscias, quando você diversifica o seu trabalho, você consegue mobilizar todas essas fáscias e ir trazendo mais flexibilidade. Sem dúvida nenhuma, Luiz. Uma coisa importante que falta hoje em dia é essa transdisciplinaridade. Interessante que nós temos um autor brasileiro que ele escreveu um livro, que eu não vou dar o nome do livro dele aqui, mas é o Gaiarsa, né? E o Gaiarsa é um profundo conhecedor do nosso Wilhelm Reich, tá? E ele acha estranho, né? Não ser trabalhado a respiração, né? Eu tenho alguns cardiologistas que já me procuram, né? E eu falo disso, né? Nós temos grandes mortes, tem um dos maiores neurologistas do Brasil, que é meu amigo Jair Raso. Um dia eu conversando com o Jair, eu falei, o problema das pessoas, elas morrem em casa, elas não morrem praticando esporte. E aconteceu um fato interessante, um baterista famoso que morreu lá na Bandeirantes. O Jair estava passando, ele me ligou e falou, nesse caso é isso que você fala? Eu falei, esse cara não está preparado para correr. E ele corre todo dia, super dimensiona e busca essa máquina dele ter esse desempenho, ela não tem. Desfibrilador não salvaria ele não. Os jogadores, aí morreu o Serginho lá, né? Aí eu tenho um estudo disso, os grandes jogadores de seleção brasileira, Brito, Fontana, tudo morreram precocemente, né? E o Jair falou, então, o cara é diagnosticado lá fora, na casa dele, vai para o hospital, é mal súbito, né? Eu falei, Então nós estamos olhando isso, esse atleta, né? Que é a mesma coisa do grande empresário sobrecarregado, né? Que se suicida, que é infartado, né? E nós temos um livro muito interessante, que eu dou aula sobre ele, que é Sem Doença Depois dos 60 anos, né? Que eu acho que é o seu trabalho, que eu já vou chegar no seu trabalho de agora, hein? Eu estou doido, a minha língua aqui está coçando, né? Mas eu queria que você comentasse isso, e o Gaiarsa, ele tem coragem de falar que nós não trabalhamos a respiração. Ô Luiz, sem dúvida nenhuma, a respiração é um dos componentes físicos mais importantes. Respiração é a base de tudo, é a essência do ser humano. Infelizmente, a maioria de nós faz uma respiração parcial. Precária, né? Extremamente precária. Os nossos pulmões, eles precisam ser inflados totalmente e o ar precisa sair totalmente. Para não ficar antigo, né? Exato. Eu percebo que na área do fitness, mesmo hoje em dia, com a evolução de técnicas e processos, pouco se dá valor à respiração. Todo exercício físico ele tem que ser seguido por uma respiração. A respiração facilita, a respiração dá energia, dá vigor. A yoga trabalha essencialmente a respiração. Todos, né? Os pranayamas é uma maravilha. Respirar é viver. Qualquer ser humano que mudar os seus hábitos respiratórios, que passar a fazer uma respiração completa, ele consegue a respiração abdominal. Trabalhando o diafragma, é super importante. Gente, eu gosto de estar aqui com o Alexandre, nós não vamos ficar só nesse trabalho nosso. O Alexandre é um especialista nisso, né? Então, já que você falou isso, nós conversamos, né? E o seu trabalho, até pouco tempo atrás, ele chamava Body Coach, né? E eu falei para você mudar o nome, que Body é uma palavra difícil de sonoridade, né? E você me trouxe uma preciosidade. Foi. Você falou que o seu trabalho ia ser Life Coach. Eu quase desmaiei, né? De alegria, né? Foi. Explica isso para nós, como é que você chegou nisso? Eu sempre trabalhei como personal trainer. E sempre como personal trainer, eu sempre tive certas habilidades que eu próprio desconhecia. Por exemplo, eu sempre conseguia correlacionar os problemas físicos dos meus alunos a padrões repetitivos de
pensamentos, posturas e condições energéticas da pessoa. Uma coisa que sempre marcou muito o meu trabalho o trabalho do personal trainer, ele envolvia muito o meu aluno comigo, porque a gente conversava muito, então criava-se uma grande intimidade. E a partir do momento que eu tinha conhecimento dessa história desse aluno, íntimo, né? desse aluno, para mim era muito fácil descobrir porque ela desenvolvia determinadas lesões, problemas gerais do corpo. Mas quando eu fazia essa conexão para o aluno, eu perdi o aluno. Eu perdi o aluno porque na época eu era pago para trabalhar o físico dela e entrar nesse lado. Quando ele fala dela, gente, é dele também, né? Dele também. Né? Ele tava, porque o maior público são as mulheres. Sempre né? foi as mulheres. Mas continua então. Aí a pessoa te pagava para uma determinada coisa que ela acreditava que era aquilo que ela queria. Isso. Quando eu trazia a solução para o problema dela, ela se retraía. Quando eu punha o dedo na ferida, ela se retraía. Eu lembro que quando eu chegava em casa, às vezes, cabisbaixo, chateado, minha esposa olhava para mim, já sei, você perdeu uma aluna, né? Eu falei, perdi. Ela, Alexandre, fica calado, Alexandre. Só que isso era uma coisa tão... era um vulcão dentro de você. Tão visível e eu poderia resolver o problema daquela pessoa para o resto da vida dela. E eu não conseguia, eu acabava falando. Hoje, na verdade, isso era um movimento interno que eu tinha, que eu não sabia o que era e de onde vinha. Então, com o passar do tempo, eu deixei de ser um personal trainer e me dediquei a ser um body coach. Por que o body coach? No meu processo de aprendizado e de autoconhecimento, de evolução pessoal, eu descobri que nós, seres humanos, nós temos um corpo inteligente. Muito bom corpo isso, né? Que nos ouve. Nós temos 100 trilhões de células que... Atentas, né? Atentas a tudo que nós falamos, pensamos, sentimos. É uma visão meio... complexa, né? New Age para muita gente, para poder compreender... Mas nós temos condições, nós como seres humanos, nós temos um poder infinito que nós desconhecemos. Nós podemos influenciar todos os nossos processos físicos. E antes de eu começar a trabalhar como um body coach, tentar ensinar para os meus alunos, clientes, como construir essa ponte entre consciência e corpo físico, eu mesmo pratiquei isso comigo. E eu pude ver que funciona perfeitamente. E é maravilhoso isso. E as pessoas não dão tanto valor. Travam, né? Elas caminham como se fossem duas coisas distintas. O corpo físico e a mente, a consciência. Duas coisas separadas. E quando você cria essa intimidade com você mesmo e você consegue conversar com o seu corpo, com suas células, literalmente, Luiz, você consegue fazer com que suas células solucione qualquer tipo de problema que você tiver. Interessante. Eu já quero deixar marcado com você uns trabalhos para frente aí no ar, hein? Tá? Porque nossas conversas, toda quarta-feira a gente encontra, né, para conversar, né? E é um prazer para mim muito grande, porque eu também preciso muito de interlocutor, né? Mas se você está trazendo uma coisa muito importante, estou me lembrando aqui da nossa grande Nereida, né, com a leitura corporal, né? Entendeu? Você bate o olho na pessoa, porque eu acho que o terapeuta, antes de qualquer coisa, ele tem que ser um profiler, né? Ele tem que ler perfil com muita qualidade, né? Ele tem que ter isso arranjado nele, né? Eu tenho 66 anos, curei de uma coisa que ninguém cura, tá? O pessoal está assustado, que meu cabelo está nascendo preto, na cor original. O cabelo das minhas pernas estão tudo da cor original e os médicos estão assustados comigo. Eu não tenho susto nenhum com isso e muito menos você, né? Então esse insight seu para o Life Coach, dá mais uma aprofundada, porque depois nós vamos entrar. Só que eu quero antes que você conte aquela história sua, tá? Quando você trouxe o personal training para Belo Horizonte, tá? A sua equipe, como é que era esse trabalho? Conta isso, né? E você sempre trabalhou com as pessoas que infartam, com as pessoas que têm obesidade, né? Com as pessoas que não têm uma longevidade adequada, né? Elas perdem a jovialidade, né?
e é a nata da sociedade nossa, né? Então conta esse período seu, que eu acho legal demais, para os jovens da educação física poderem ter a coragem de ser seu aluno, ser aluno de uma pessoa como eu, né? O Olavo de Carvalho outro dia falou que ninguém aprende sozinho, né? Ele escrachou lá no programa, ninguém, com a Leda Nagler, né? Ele disse, não, eu na realidade, eu busquei os maiores conhecedores dessa transdisciplinaridade e todos eles foram meus professores. Eu fiz isso também, né? Eu sou aluno de Valdo Bertazzo, né? No Candomblé e Umbanda, que eu sou pai de santo, eu sou aluno do meu grande mestre, Areli, que é uma das maiores autoridades. E Yoga, eu traduzi as coisas de Aurobindo, eu trabalho com o Yoga integral de Aurobindo, que o Areli me ensinou. Eu, no auge da minha profissão, eu larguei tudo para aprender. Fui aluno do Govinda, fui aluno do Paulo Baeta. Eu tive uma companheira que, para mim, não pode elogiá-la, porque ela fica muitas vezes brava, mas é a maior asana de yoga, aquela suavidade, aquela coisa incrível, né? Então a gente vem desse lugar, né? Então conta essa experiência sua, porque eu quero, né? Nós estamos montando, eu e você, um curso para corredores, um curso para professores. Eu cansei de dar aula na escola de educação física, eu ponho 60 alunos lá, aspecto social. Gente, quem pratica esporte aqui? Ninguém, pô. Eu pratiquei esporte a vida inteira. Eu sou um transesportista, né? Então, eu queria que você falasse dessa experiência sua, que ela é muito legal, né? Você chegou e você começou a colocar isso, você criou uma equipe incrível, né, de muitos profissionais. Fala dessa experiência sua. Esse período foi o período áureo da minha carreira. Eu morei 8 anos nos Estados Unidos, voltei em 1992 e como eu estava completamente fora do mercado brasileiro, eu tinha um amigo, o Antônio Carlos, ele era o proprietário da academia Fibra, e ele me convidou para trabalhar lá. Eu falei, grande oportunidade para ver como é que está esse mercado, o que está acontecendo. E eu fui trabalhar com ele, trabalhei uns meses e nesse movimento apareceu meu primeiro aluno. Individual. Meu primeiro aluno de personal trainer, porque a minha meta era essa, ser um personal trainer. Foi o Maurício e, aliás, ele era um cara que trabalhava com marketing, e naquela época, não o marketing de hoje, né? Ele me ajudou muito, me deu altos toques, e logo em seguida, a esposa dele passou a fazer aula comigo. Ela trabalhava no Tribunal da Justiça do Trabalho. Com questão de meses, eu já tinha 15 novos alunos, todos do tribunal. Todos indicados, né? Todos indicados. Pessoa que trabalha sentado o dia inteiro. A grande maioria sedentários. Que é um sedentarismo assim, crônico, né? 15 alunos, a agenda começou a ficar cheia. A maior parte, porque na justiça praticamente é só mulher, né? A grande maioria é mulher. A grande maioria é mulher. Né? E hoje em dia, o Luiz Carlos, que é um fera no marketing também... Luiz Carlos sou eu? Sim. Você não vem para sacanagem lá, né? Não, ele me deu a dica. Na verdade, antes, deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu nunca fui muito ligado às redes sociais, marketing e tal. Tem pouco tempo que eu passei a me envolver com isso, porque isso hoje em dia é a base de tudo. E o Luiz me falou, Alexandre, você tem que ter mais clareza nos seus nichos. E falando em nicho, naquela época, Luiz, eu tive diversos nichos. Esse foi o primeiro. Foi da justiça. Depois veio o nicho das grandes construtoras. Eu passei a dar aula para o Valduque Vanderlei, conheço Saulo Vanderlei. Você sabe que é minha área, né? Da engenharia. Conheço esse pessoal todo. Ney Bruzi, o senhor Orlando, da construtora Barbosa Melo. Então, eu tinha, num piscar de olhos, 8 das maiores construtoras eram os meus alunos. É bom você trazer isso, porque eu trabalho com engenharia, né? Sou perito praticamente em todos os fóruns de Minas Gerais, né? E uma das populações mais sacrificadas são os peões de obra, os engenheiros. Porque nós também somos peões, né? Eu, apesar de eu ser bem graduado em engenharia, eu me chamo de peão. E a vida curta, tanto que eu sempre levei, né? Esporte, levei o yoga. Na época eu trabalhava com dança, né? Porque é uma espécie de yoga, mas eu levava o Raja Yoga,
né, que eu sou especialista de Aurobindo, né, e a gente mudava a nossa história, né, e esse pessoal morre muito cedo, né, morre infartado, morre deprimido, morre estressado. Então esse é um nicho que ter um profissional igual você lá é um privilégio, né, tanto que o Valduco viveu quantos anos, né? Se não fosse seu aluno, né, com o tanto de pepino que ele carregava nas costas, né? Então segue aí. Então você pegou o nicho da justiça, o nicho das grandes consultoras, e depois veio o nicho dos políticos. Eu dei aula para ministros, governadores, deputados estaduais, prefeitos, dentre eles Nilton Cardoso, o ministro da Justiça na época, o Ibrahim Abiakel, depois veio Valfrido Maris Guias, e essa classe política e suas famílias. Sempre as esposas faziam, as filhas faziam. E por coincidência também, eu fui professor da mãe do nosso prefeito, o Alexandre Calil, a dona Leila. Fui a professor da ex-esposa dele, a Gláucia. Isso personal, né? Personal. Fui professor da irmã dele, fugiu o nome. E depois do nicho dos políticos veio o nicho das arquitetas. Eu dei aula para Eliane Pinheiro, Meire Gomide, Mira Porcaro, e chegou um momento que eu não dava mais conta. Eu tinha 25 alunos. Trabalhava de 6 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado. Foi quando veio a ideia de eu montar uma equipe. E 2 anos depois de estar trabalhando sozinho, eu montei essa equipe. Era um composto de 12 professores de educação física, 2 fisioterapeutas, dentre elas a Rosângela Guimarães, da Corpore. E nesse movimento, nós chegamos a ter 300 alunos em Belo Horizonte. Belo Horizonte era minha, eu comandava Belo Horizonte. E é legal você falar isso, porque eu sou especialista em biodança também, né, essas coisas, né? 300 pessoas é o milagre do milagre, né? Mas é irrisório demais, né? Muita gente morrendo e precisando do seu trabalho, né? Entendeu? Então continua daí, né? Porque e é legal porque é o político, e esse pessoal esquece, né? Eu lembro do Abiakel, aquela elegância dele, né? Que ele era elegante demais, todo sacudido, né? Sacudido e corrido, né? Tem que ter um personal nas costas dele, não tem? Né? Nós tivemos uma pessoa hoje aí que está um pouquinho desprestigiada aí no povo brasileiro, né? Que é uma cultura fantástica, né? Ele tinha a massoterapeuta dele que andava com ele, tinha a acupunturista dele que andava com ele, tinha o personal trainer que andava com ele, né? Esse cara foi presidente da República Brasileira, a gente esquece disso, né? Entendeu? E a gente vê os militares inteiraços, né? Eu cheguei lá no Rio de Janeiro, na Brigada Paraquedista, e eu sempre fui bom de educação física, dei aula de arte marcial, fiz essas coisas todas. Eu sou privilegiado fisicamente por causa do meu pai e a genética, que eu sou filho de família que só tem craque de futebol, essas coisas, né? E músicos, né, que toca todos os instrumentos, gente que trabalha lateralidade assim, que eu dou aula disso, né? É fundamental, né? E eu tô contando, eu joguei bola no meio dos atletas, né? Então, na realidade, a gente pensa que esses caras, isso acontece sozinho, né? Então, um dia eu quero te entrevistar pelas as calistenias, né? As nossas procedimentos da Força Aérea Canadense, que é um negócio genial, né? Entendeu? E aí cheguei lá, o cara, 64 anos, ele deu pra gente uma ginástica de toros, rapaz. Toros é aquela coisa de madeira, 64 anos, cantando. E o homem quase matou a sargentada toda, porque sargento, ele vira sargento e fica barrigudo, né? E eu fiz o negócio e o Elton, que era o capitão Vilela, chegou perto de mim e falou: "Ô Carlos, eu estava te observando aí, o seu cara que deu a melhor resposta." Eu falei: "Eu faço Força Aérea Canadense desde a minha idade de 10 anos de idade. Papai me deu o livro e eu pratico, né? Eu não sou atleta à toa, né?" E a gente não sabe que esses caras têm atrás dele toda uma história, né? Uma filosofia, né? Então me conta isso aí, 300 alunos no auge, né? E você trabalhando com a nata, né? Era, se tivesse marketing naquela época, nossa senhora, esse marketing de permissão que nós conversamos tanto. Na época, o único marketing que existia na época, basicamente, era o de boca a boca. Publicidade. E eu construí minha carreira exclusivamente com boca a boca. Então fala aí, você juntou 300 alunos sozinho,
Não, você juntou 25 alunos sozinho, passou a ter 300 com equipe multidisciplinar, que eu gostei de ouvir quando você me contou isso, né? E qual foi o desdobramento disso? E um último nicho, só para terminar, foi o nicho dos empresários. E dentre eles, o que mais se destacou na época, e foi muito importante para mim, eu dei aula para o Anderson Birma, da Arezzo. O Anderson era um aluno excepcional, extremamente disciplinado. Nós fazíamos aula de 6 a 7 vezes por semana. Maravilha, hein? E eu dei aula para ele durante 4 a 5 anos. E quando a gente teve que interromper, eu acho que ele mudou para São Paulo, ele me falou uma coisa que sempre foi a marca do meu trabalho. Alexandre, você está de parabéns. Todos esses anos, você nunca faltou ou nunca chegou atrasado. Eu era extremamente disciplinado e bem programado. O meu trabalho sempre acima de tudo. Houve uma época que, quando eu tive meu primeiro filho, no ano de 2000, ele teve que fazer uma cirurgia, logo quando nasceu. A cirurgia era às 7h30 da manhã. Eu peguei ele, a minha esposa, nós fomos para o hospital, eu deixei ele lá e fui dar as minhas aulas. Porque são coisas distintas. Sabe o que é isso? Estou tirando o chapéu para você. É fundamental, né? É super importante. Bem... E outra coisa interessante nessa época foi que eu dava aula para 5, 6 pessoas da mesma família. E eu digo que era uma época áurea, Luiz, porque naquela época eu voltava para casa, olha só, isso em 1994, 95, 96, eu voltava para casa com um cheque de R$2.500, R$3.000 nos dias de hoje. Olha o valor, porque faziam 5 pessoas ao mesmo tempo. Então, e eu amava fazer o que fazia. Quando eu dava aula para minha última aluna, que na época era Virginia Vanderlei, uma mulher extraordinária, que eu nunca esqueço, eu dava aula para ela de 8 às 9. Valduco, né? A esposa do Saulo Vanderlei. Saulo Vanderlei. Eu dava para ela aula de 8 às 9. Saía da casa dela 9 horas da noite, lá no bairro dos Caçadores, cansado. Mas toda noite ela virava, quando terminava a aula, eu estava indo embora, ela, Alexandre, muito obrigado. Ô Luiz, mas que prazer, que satisfação. E por falar em satisfação, eu falei que eu trabalhei em importantes academias e centros de Belo Horizonte, mas você sabe qual foi a academia que eu trabalhei que mais me marcou? Foi uma academia no bairro Alípio de Melo, chamava-se Cinturinha. A dona, ela chamava-se Dulce, uma mulher dinâmica, dava aula rítmica, uma mulher fantástica. Eu trabalhei lá como professor de educação, de ginástica. Eu fazia as fichas, avaliação física e seguia os alunos. Nesse público mais humilde, Luiz, a satisfação e o reconhecimento que eles tinham pelo meu trabalho era impressionante. Eu amei trabalhar naquele bairro pequenininho, aquela academia pequena, onde as pessoas me adoravam e eu conseguia ajudar muita gente. E como é que você fez essa transição? Isso aí estourou os personal training em Belo Horizonte, todo mundo virou personal training, porque a educação física estava muito relegada a segundo plano, né? E aí você começou a mudar, né? Me conta essa parte. Na verdade, do ano 2003, mais ou menos em diante, os profissionais de educação física descobriram esse filé da educação física, era o personal trainer. As academias, né? Tudo. Onde a pessoa tinha uma condição, o profissional tinha uma condição melhor de ganho. Então começaram a surgir vários outros profissionais, depois vieram as faculdades, e chegou um ponto que anualmente nós tínhamos aí 100, 200, 300 novos profissionais. Então o meu trabalho ele foi diluindo, né? Ele foi sendo dividido com outros profissionais, com outras equipes. E os alunos foram reduzindo, a equipe em si, aos poucos, foi desmembrando. Vai pegando um trabalho pessoal, cada um, isso, que é normal. Cada um pegou aquele know-how comigo e foi seguir seu caminho. E eu passei a trabalhar sozinho. Continuei como personal trainer, com alunas que faziam aula comigo há 10, 15, 8 anos. Até que veio o Body Coach, que foi um salto quântico para mim, né? Um trabalho bem diferente do que eu estava fazendo até então. Life Coach.
Isso. A ideia, o Body Coach, ele me obrigou a fazer um mergulho profundo dentro de mim, onde eu percebi que a mudança se a gente não muda os nossos paradigmas, as nossas percepções, as nossas crenças, a gente não consegue abraçar, acompanhar tudo que há de bom nessa vida. E o Body Coach me levou a perceber que essa transformação pessoal que eu tive, você era capaz de levar para os seus alunos? Eu conseguia, eu poderia levar, ajudar os meus alunos, porque eu não gosto muito dessa palavra, não. Fala facilitar, por favor. Facilitar, que sem dúvida é bem melhor. É, bem melhor, né? Continua. E o Body Coach estava muito restrito a um coach do corpo. Ok, eu sou um coach do corpo, trabalho com o corpo há 43 anos, mas como Life Coach, eu consigo mudar as suas concepções para que você consiga ter resultados fantásticos no seu corpo. Um exemplo disso foi um exemplo que eu tive. Eu malhei, por exemplo, 1 ano em uma academia, 5 vezes por semana, 1h30, 2 horas. Peso, máquinas e tudo, tive um resultado X. Com essa nova percepção e com essa intimidade que eu passei a ter comigo mesmo, houve uma transmutação total. Malhando 3 vezes por semana, 20 minutos com exercícios calistênicos, eu consegui um grau de massa muscular muito maior do que aquele trabalho exaustivo e pesado que eu fazia. Eu acho. Mas qual que é o segredo? Conversando com as minhas células, estimulando o meu próprio corpo a crescer e a desenvolver. Nós vamos fazer mais 5 minutos de conversa, porque no nosso próximo encontro nós vamos falar desse Life Coach, tá? Okay. Só que eu quero te provocar, né? Porque eu dou trabalho transdisciplinar, teoria da complexidade, né? Que o meu grande mestre é o professor Milton Oliveira, né? Ele briga muito comigo, mas é a maior fera que tem isso aí no mundo, né? Eu tenho uma entrevista dele maravilhosa no meu canal, né? E eu trabalho hoje com profissionais de todas as áreas, sempre trabalhei, fui altervisor de teses dos cursos mais diferentes, mais de nomes tão diferentes nas escolas, né? Universidades, né? Eu fiz um desafio para você, né? A gente começar a preparar melhor os trabalhadores do corpo, né? Humano. Né? E você aceitou isso, né? Então eu queria deixar para o nosso público, né? Eu gostaria que o nosso público conhecesse bem esse profissional, contratasse ele como Life Coach, né? Que foi uma conversa nossa, o dia que você falou eu quase desmaiei, né? Eu falei, escolhe o nome, mas não precisa de ser um nome tão bom igual esse, né? Então fala um pouquinho dessa sua disponibilidade agora, sua para trabalhar os profissionais, né? Que já trabalham e precisam ter essa visão do Life Coach. Na verdade, quando eu voltei dos Estados Unidos em 1992, eu fui, na verdade, um visionário. Com certeza. Como personal trainer. E, mais uma vez, essa visão futura, para mim hoje, ela é muito clara. Quando você trabalha, seja na área de esportes, ou seja na área da educação física, ou qualquer área onde se trabalha o corpo, hoje nós temos uma ferramenta fundamental, que é a nossa consciência. A nossa consciência, ela tem a capacidade, o poder de nos impulsionar a níveis muito mais altos de complexidade. Então, é uma ferramenta fantástica que eu, como Life Coach, nos meus trabalhos, eu utilizo. Eu não fico somente preso à parte mental, emocional, psíquica da pessoa. É corpo e consciência trabalhando junto. Porque se você adquire maestria sobre o seu corpo físico, você pode levar essa maestria para qualquer área da sua vida. Sem dúvida. Nosso desafio está montado. Está montado, está aceito. Nosso próximo encontro vai ser Life Coach. Ok. Tá? Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal final. Pode deixar a sua mensagem de hoje, né? Contrate essa fera, né? Eu tive um prazer enorme de te conhecer, né? Porque você está trazendo o trabalho do Aurobindo todo, botando na minha mesa, né, que eu sou, modéstia à parte, um dos caras que mais conheço, né, e o meu público, quem me conhece, né, eu só entrevisto pessoas no seu nível, né, e eu sou muito bem colocado nisso e tenho coragem de falar e mostrar a cara,
né? Então, você está me trazendo aí o Yoga Integral do Aurobindo, onde ele coloca todos os yogas presentes, coloca o Hatha Yoga com a importância que ele merece, né? E coloca o Raja Yoga, né? Então, eu quero conversar com você no nosso próximo encontro, Life Coach, tá? Queria que você deixasse, eu já vou despedir do pessoal. Um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo encontro, né? E deixa a sua despedida. Eu que agradeço. Eu estou aqui assim, borbulhando de alegria, de felicidade de estar aqui na frente do Luiz Carlos, que é um sujeito assim fantástico, único, com conhecimento que impressiona. Vocês podem ter visto, né, durante a nossa entrevista. E eu acredito que todos nós, todas as pessoas que nós encontramos na vida, na verdade, elas são o nosso reflexo, o nosso espelho. O Luiz, por exemplo, ele é meu espelho. Você também o meu. Quando eu digo que ele é meu espelho, o Luiz tem inúmeras qualidades que eu experiencio em mim. Como ele também me mostra um lado que às vezes eu desconheço em mim e até às vezes corro dele. E ele está aqui para me mostrar. Essa mesma relação eu tenho com os meus alunos. Então, é fantástico. O meu trabalho como Life Coach, basicamente, é poder ampliar a percepção e a visão dos meus alunos, clientes, e mostrando que nós, como seres humanos, nós temos um poder inato, adormecido. E que quando a gente entra em contato com esse poder, a gente deixa de viver a vida e passa a criá-la. Nós somos criadores. Nós criamos toda a nossa experiência física, da mesma forma que nós criamos o nosso corpo físico, porque ele é parte da nossa experiência física. Então, nós somos criadores. Essa é a ideia principal. Agora, como tornar-se esse criador? Como ter essa habilidade? Como ter essa habilidade? A palavra-chave chama-se autoconhecimento, autoobservação. Nós vamos falar muito disso. Muito disso. Namastê. Namastê. Eu que agradeço. Um grande mestre merece ser beijado na mão. Que as pessoas passem a respeitar os grandes mestres. Um beijo no coração de todos. Obrigado. Até nosso próximo encontro.